Bom dia, meus amigos do Critica Brasil, Neubi Cunha, jornalista aqui de São Paulo. Mais um dia aqui com vocês no Critica Brasil do querido aqui é Santarém. A gente acordou aqui com a República abalada, com a morte do ex-capitão do BOP, né? BOP é Batalhão de Operações Especiais, né? Batalhão de Operações Especiais. O ex-capitão Adriano Magalhães Nóbrega, o Adriano, que era notório chefe da milícia lá de Rio das Pedras, no Rio de Janeiro, famoso escritório do crime. É uma morte envolta em várias perguntas que ainda não foram respondidas. É bom que se diga que é uma morte suspeita, se é que houve morte, enfim, e que ela levanta várias perguntas, né? A primeira e notória é que essa morte acontece num sítio na Bahia. Como é que chama o nome da cidade? O sítio é de um vereador da Bahia. O nome dele é Gilcinho da Dedé. Gilcinho da Dedé, na cidade de Esplanada, ele tem um sítio na cidade de Esplanada, e é onde foi morto, né? Supostamente morto, noticiadamente morto, o ex-capitão, o Adriano. O, o vereador se defende dizendo que jamais conheceu o Adriano, que não sabe o que aconteceu, ficou a par da situação porque ligou para um delegado, porque soube que estava havendo alguma confusão ali, e ele ligou para o delegado local, e o delegado local, enfim, o avisou o que estava acontecendo, e lá e acabou, ele supõe que houve uma invasão ao sítio dele. Né, tudo sempre muito suspeito, nada que envolve a morte de Marielle, nada que envolve a família Bolsonaro é uma coisa clara e bem explicada. Ninguém chama-se uma coletiva e se coloca à disposição do jornalista. O senhor Bolsonaro, quando vem a público, ele comanda as perguntas, ele decide o que ele quer ou não responder. O que ele não quer responder, inclusive ele fala até da mãe dos jornalistas. Enfim, a gente tem que ir pelas deduções óbvias. Obviamente é uma história cheia de ponta solta e que, enfim, só a não ser um bolsominion muito tapado para achar que está tudo dentro da normalidade. Não está, está tudo muito mal explicado. O Adriano já temia essa morte, já tinha avisado. O advogado dele, né, o senhor Paulo Emílio Cata Preta, que ele temia ser morto como queima de arquivo. Bom, isso foram as palavras do Adriano. Se ele temia ser morto como queima de arquivo, ele sabia que ele era um arquivo. Que arquivo é esse? Quais as informações que ele tinha nesse arquivo? Contra quem? Né, sabemos que a esposa dele e a mãe dele trabalharam, né, com o Flávio Bolsonaro, quando ele trabalhava, quando ele era deputado na ALERJ, a Assembleia do Rio de Janeiro. Sabemos que elas foram recrutadas pelo Queiroz. Sabemos que mais que nós sabemos? Sabemos várias coisas, né? Elas foram recrutadas pelo Queiroz. Sabemos que houve uma captação de conversa entre o Queiroz e o senhor Adriano, falando sobre a questão das rachadinhas. E sabemos que essas pessoas todas aparecem em fotos sem nenhuma descrição ao lado de filhos bolsonáricos e do presidente Bolsonaro. Ou seja, só que ninguém está fazendo ilação, ninguém está fazendo... É notório, é notório. Além disso, tem as várias coincidências, né? A esposa do Adriano era contratada do Flávio Bolsonaro. O assassino da Marielle Franco vivia no mesmo condomínio que o Bolsonaro. Lembra? Né? Enfim, eu estou lendo aqui para vocês, porque eu fiz vários apontamentos aqui que é importante lembrar, né, que o Rony Lessa, que também era do escritório do crime e foi acusado, ele morava no mesmo condomínio que o Bolsonaro. Lembrando que o Rony Lessa, no dia da morte da Marielle, Rony Lessa esteve no condomínio onde ele
morava, e ele se anunciou via o interfone e, coincidentemente, ele errou e chamou o número da casa do Bolsonaro. Coincidência? Se fosse uma ou duas, até a gente acreditaria que era coincidência, né? Mas são várias coincidências. Outra coincidência interessante é que o Bolsonaro, que sempre afirmou que estava em Brasília no dia da morte de Marielle, mais tarde soube-se que não, que ele alegou que se sentiu mal, comprou um bilhete e estava no Rio de Janeiro, no horário da morte de Marielle. Não se sabe se estava no condomínio, mas ele estava no Rio de Janeiro. Público e notório, ninguém mais fala disso, mas isso é um dado que é importante, enfim, né, que teria, né, que um ministro da Justiça, que é chefe da Polícia Federal, deveria investigar. O Carlos Bolsonaro estava no condomínio no mesmo dia, né? Agora o Eduardo Bolsonaro, coincidentemente, estava passando umas férias, né? Foi lá numa homenagem a algum milico na Bahia, e ele estava lá, coincidentemente, quando houve essa operação que noticiadamente matou o Adriano Magalhães, né? Magalhães Nóbrega, o ex-capitão do BOPE, que estava foragido durante um ano, chegou a prestar depoimento sobre a morte da Marielle, tem vínculos com pessoas que foram acusadas frontalmente e que já foi provado que estão envolvidas, tinha vínculo com essas pessoas. Foragido por quê, né? É uma pergunta que fica na cabeça dele. Por que ele estava foragido? Por que ele afirmou pro advogado dele, o senhor Catapreta, que ele seria um arquivo morto? Que tipo de informação que ele tinha para ele achar que ele seria morto? Alguma informação importante de alguém importante. São várias pontas soltas, né? Se a gente lembrar mais para trás ainda, Flávio Bolsonaro coincidentemente estava no Clube do Tiro no mesmo dia que aquele coitado do Adélio, o rapaz da facada, uma pessoa sem eira nem beira, que não tinha dinheiro para pagar um aluguel, mas tinha dinheiro para pagar uma diária de R$600 num clube de tiro em Santa Catarina. Ele morava em Minas. Tudo muito nublado. Enfim, agora esse vereador que diz que não sabe de onde veio. É bom a gente prestar atenção. A pergunta minha, Niobe Cunha: Adriano Nóbrega morreu mesmo? Esse caixão vai vir lacrado? Vamos prestar atenção, gente? Seria muito conveniente, né, dizer que ele morreu, porque as pessoas parariam de cobrar do Sérgio Moro, né, que ele investigasse esse assunto, que ele sempre foge pela tangente, parariam de relacionar, né, a família Bolsonaro com o Adriano e viveríamos todos felizes para sempre nas próximas eleições. Quem sabe Sérgio Moro, né, passa a perna no chefe e se elege, não é mesmo? Tem muitas questões, muitas pontas soltas. Aceitar essa morte como uma coisa natural é mais uma aberração que esse país pode sofrer. Eles nos devem explicações. A família de Marielle tem que cobrar explicações. Muitas pontas soltas, muitas incongruências no caso, muita falta de coerência e, enfim, estamos expostos a... Saímos das páginas de política e agora frequentamos as páginas policiais. É esse o Brasil que a gente queria? Esse é o Critica Brasil. Essa semana todo dia a gente vai ter novidades, vamos ficar de olhos e ouvidos abertos, vamos relacionar notícias antigas com as notícias atuais. E eu repito a pergunta: Adriano Nóbrega morreu? Esse é o Critica Brasil, a verdade doa a quem doer, do meu querido Aqui Santarém. Obrigada para todos, bom dia, boa semana. Não deixem
de assinar o canal, compartilhar, divulgar. E eu convido a todos também para assinar, compartilhar e divulgar o meu canal, Jogo de Damas JDD, aqui no YouTube também. Obrigada, gente!